Bom dia, queridos amigos ouvintes aqui da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está me escutando pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook, doutora Ana Clélia Matos. Então, é um prazer imenso estar com vocês a qualquer momento do dia ou da noite, compartilhando com vocês um pouco de conhecimento. E hoje o assunto é importantíssimo. Nós vamos falar nessa primeira metade do programa sobre câncer. Então, você pegue lápis e papel, preste muita atenção. Você que está aí dirigindo, está na estrada, está com um sinal bom da Rádio Vibe Mundial me escutando ao vivo, por favor, prestem atenção, esse programa é da máxima importância. Essa semana no Instagram, o assunto, nós estamos aqui hoje no dia 26 de julho de 2022, o assunto dessa semana no meu Instagram é sobre câncer na medicina chinesa. E o assunto hoje aqui na Rádio Vibe Mundial é o câncer na medicina chinesa e na homeopatia. Então, para quem já me conhece, sabe que eu trabalho com câncer já há quase 25 anos dentro da área da homeopatia. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, para quem não me conhece, eu sou médica homeopata e pratico a medicina chinesa já há muitos anos. Eu sou formada há 39 anos como médica e desde lá dos anos 80 que sempre fui apaixonada pela questão de doenças graves, não só o câncer. Na época a gente fazia uma luta muito grande para tratar o HIV, né, a AIDS, no final dos anos 80, 90, até final dos anos 90, antes de existirem os coquetéis, e também as doenças autoimunes. Então, o que é muito importante nós entendermos sobre câncer? Primeiro, que o câncer é multifatorial, todos nós sabemos que ninguém tem câncer devido a um só fator. Em geral, você tem que ter a genética, normalmente. Hoje se discute até a mudança dos genes, né? Que os genes são dinâmicos, eles não são fixos e que eles podem sofrer mutações e acabar desenvolvendo células tumorais. Nós temos, isso é genética, nós temos a epigenética, que é a tua qualidade de vida, a tua maneira de viver, o que você come, as tuas questões emocionais, que são fatores, na minha opinião, são o grande start do câncer. A maneira como as primeiras células tumorais se diferenciam de uma forma errada e se multiplicam tem muito a ver com conflitos e traumas emocionais que você possa estar vivendo nos últimos meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, notícias ruins, conflitos importantes, conflitos de rejeição, de desqualificação, conflitos de relacionamento, conflitos de ganho, de sustento. Então, cada um desses conflitos pode determinar em algum ponto da sua vida o aparecimento do câncer. E é muito curioso que muitas vezes, quando o conflito se resolve, o câncer aparece. Porque eu sempre falo que quando a gente está na luta e fuga, no auge do problema, que a adrenalina está a 1000, nós não adoecemos. E é quando as coisas se acalmam, se resolvem de alguma maneira, nós adoecemos. Ou a gente cai na cama com uma gripe forte, ou com uma notícia de tumor. E cada vez mais, eu já gravei vários vídeos que estão aqui no meu canal do YouTube, falando de diversos tipos de câncer, das incidências, dos tratamentos alopáticos, dos tratamentos naturais. Especificamente essa semana, eu estou comentando no dia a dia no Instagram sobre a medicina chinesa. E nós sabemos que um tratamento de câncer envolve uma equipe polidisciplinar, não só o médico cirurgião, que às vezes vai operar ou às vezes não, porque dependendo do caso não há cirurgia,
Mas a equipe oncológica como um todo, os médicos, enfermeiros, enfim, toda uma equipe de quimioterapia, de radioterapia, de tudo isso que vocês já escutaram, já viram dentro da família ou nas pessoas próximas, nos amigos, nos vizinhos, os tratamentos oncológicos são muito pesados. Lógico que a medicina está evoluindo o suficiente para amenizar esses quimioterápicos, mas nem sempre é possível e tudo tem um limite. Então, como é que a homeopatia e a medicina chinesa entram no assunto câncer? Em primeiro lugar, é o assunto que eu mais estudo. Eu não sou oncologista, eu sou médico homeopata e pratico a medicina chinesa, mas trabalho com o sistema imunológico já há 24 anos, através dos imunomoduladores homeopáticos, que são medicamentos que originalmente, o primeiro medicamento veio de um médico argentino, já falecido nos anos 60, e esse medicamento veio no final dos anos 90 para o Paraná, para a Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, para serem estudados os mecanismos de ação de tão famoso remédio na Argentina. Então, de que forma aquele medicamento estava ajudando tantas pessoas que estavam com câncer? E todo esse projeto foi desenvolvido pela Universidade Federal na área de biologia e foram descobrindo paulatinamente que esse medicamento aumentava muito o sistema imunológico na área da imunidade inata e da imunidade adaptativa. Então, a imunidade inata são os macrófagos, preferencialmente, que são células muito grandes, que fazem fagocitose, que destroem as células tumorais. Nesse projeto, com essas 14 teses de mestrado e doutorado, descobriram que aumenta também a imunidade adaptativa, que são as células que duram 24, 48 horas na circulação, também dentro da classe dos glóbulos brancos. Também diminuía fator que produz metástases, que nós temos fatores inflamatórios, isoleucinas, fator de necrose tumoral que provoca metástases. E esse medicamento também aumenta muito o número de fibroblastos, são células de cicatrização. Então, toda essa vivência que eu comecei a ter na minha vida a partir de 1997 e 98, quando eu tive o primeiro contato através da revista Isto É, eu li uma revista, uma capa da Isto É de outubro de 98, onde a reportagem principal de capa era sobre os imunomoduladores homeopáticos. E eu, que sempre fui curiosa, desde os anos 80, de como eu poderia ajudar os meus pacientes com doenças crônicas e graves, tive interesse imediato na reportagem e acabei entrando em contato com a equipe em Curitiba e fiz parte desse projeto até 2016, quando então não tivemos mais verba pública para seguir o projeto em frente. Nesse período todo foram desenvolvidos 3 imunomoduladores, 2 deles muito importantes para o câncer e um deles para as doenças autoimunes. Esses medicamentos também se mostraram muito eficientes na hepatite C, na hepatite B, no HPV, HIV. Porque se aumenta o sistema imunológico, todas essas doenças suprimem o sistema imunológico. Então, se você desenvolve células de defesa que possam atacar vírus, isso é fundamental. Que possa identificar uma célula autoimune também é fundamental. Que possa diminuir processos inflamatórios das doenças reumáticas também é fundamental. Muito bem. E toda essa experiência foi sendo acumulada. Foi quando eu comecei a estudar medicina chinesa, na mesma época, lá no final dos anos 90, e depois, mais para 2003, a fitoterapia chinesa, além da acupuntura, e comecei a perceber que existia uma doença de base que antecedia o aparecimento dos tumores. Então, fora essa parte genética, epigenética, dos costumes e hábitos alimentares, das questões emocionais, tem também desequilíbrios energéticos que participam da formação do terreno de formação da célula tumoral. Basicamente, as células tumorais, elas acontecem quando existe umidade e calor na circulação.
Então, se existe excesso de atividade no fígado, esse fígado gera calor, acidose, radicais livres, você vai ter uma baixa de imunidade. Mas essa umidade e calor, que vem do desequilíbrio do fígado e do baço, pode desencadear crescimentos de células. Eu sempre dou o exemplo de um feijãozinho. Você planta o feijãozinho num vaso e você quer que aquela planta cresça. Você rega, bota no sol, rega, bota no sol, umidade, calor, você multiplica a célula. No nosso corpo acontece a mesma coisa. Então, erros alimentares crônicos que geram calor dentro do fígado, emoções crônicas, emoções agudas. O fígado é o grande aplanador das emoções. Então, o fígado tem uma participação direta. E aí você vai me dizer, mas doutora, os exames do fígado, eu tenho câncer, mas os meus exames estão normais. Eu não estou falando de exame, eu estou falando de energia, estou falando de meridiano, estou falando de exame de pulso, de exame de língua. Então, pessoas que têm, por exemplo, o vício do alcoolismo, o vício do cigarro, que são fatores ambientais que levam ao câncer, levam com certeza a um desequilíbrio energético no meridiano, não só do fígado, mas outros meridianos, e que com o tempo, se não houver uma correção, você pode desencadear célula tumoral e começar a multiplicar essas células. Essas células têm uma inteligência própria, elas querem sobreviver. E elas desenvolvem, então, todo um conjunto de vasos ao redor das células, que nós chamamos de angiogênese do tumor, que é para o sangue chegar até aquela célula tumoral, para ela poder ter substrato, alimento, para ela se desenvolver. Por isso que a alimentação é fundamental no câncer. Então, quando nós vamos abordar um paciente com câncer, no meu consultório, eu vou imunomodular, eu vou desenvolver muito o sistema imunológico durante esse tratamento e depois que também terminou a quimioterapia, continua mantendo essa imunidade alta sempre. Eu vou trabalhar através do exame do pulso e da língua quais são os órgãos que estão sendo afetados, quais são os sintomas da quimioterapia naquele paciente. Ele está desenvolvendo gosto amargo na boca, a língua com saburra, gastrite, refluxo, inchaço, está se sentindo edemaciado, retendo urina, não está urinando bem, está tendo infecções urinárias devido à baixa imunidade, devido ao excesso de umidade e calor no baixo ventre. Essa pessoa está tendo enjoo, náuseas, vômitos, gastrite, não está conseguindo se alimentar. Então, olha aqui só, no momento que ela mais precisa de nutrição boa, ela não consegue comer, porque a quimio não deixa, ela está vomitando, está se sentindo anêmica, olha no espelho, vai fazer o hemograma, realmente, bastante anemia, às vezes está sangrando, com plaquetas baixas. Então, de que forma a fitoterapia chinesa entra de frente nesses efeitos colaterais da quimioterapia? É importantíssimo isso, porque nós temos ervas que podem desintoxicar o fígado, ervas que podem ajudar o funcionamento dos rins, que é fundamental que esses dois filtros estejam absolutamente livres, porque eles estão recebendo semanalmente a quimioterapia ou quinzenalmente a quimioterapia. Nós temos como fortalecer os ossos, tem muitos cânceres que tendem a fazer metástases ósseas. Então, se você aumenta o sistema imunológico, aumenta linfócitos, macrófagos, os monócitos do hemograma, que são precursores desses macrófagos, nós vamos acompanhando esses pacientes com anemia crônica, os pacientes com plaquetopenia, plaqueta baixa, pacientes que estão ácidos. Nós ensinamos o que você deve comer se você estiver com câncer. O que fundamentalmente o câncer gostaria, a célula tumoral gostaria de receber, principalmente o açúcar, né, o doce, açúcar derivado de cana, mesmo que sendo mascavo, demerara, são açúcares que vão alimentar o tumor.
Então, melhor usar um açúcar de coco, um pouco de mel, o açúcar das frutas secas, né? O câncer gosta muito da metionina, que é a carne vermelha especificamente. Então, é um grande nutriente para a célula tumoral. O câncer gosta, se você toma suco, você está aumentando muito a tua insulina, aumentando o índice glicêmico e depois fazendo hipoglicemia. Isso não é bom para quem está fazendo tratamento. Você deve comer as frutas, mastigar a fruta e não tomar tanto suco, né? E se for tomar suco, tem que associar as proteínas, né? E é muito comum suplementos para quem está com câncer, não está conseguindo comer, então se receita suplementos, né? Suplementos em pó para fazer shakes para a pessoa poder se alimentar. Ok, suplementos, mas toma cuidado muito com a caseína, com a proteína do leite. O que nós estudamos em termos de alimentação para câncer, nós entendemos que leite e derivados do leite produzem uma proteína, eles contêm uma proteína chamada caseína. Essa proteína é difícil do nosso organismo humano digeri-la. E se você está com o fígado sobrecarregado pela quimioterapia, você não vai colocar alimentos no seu fígado que dê trabalho para o fígado metabolizar. E uma das questões é a caseína, porque ela acaba passando para o sistema linfático, por falta de metabolização do fígado, e vai formando o muco linfático. E o linfático são os vasos do nosso corpo que circulam a imunidade, que circula linfócito, que circula vários tipos de linfócito, linfócito T, linfócito natural killer, os grandes matadores. Então, se você começa a suplementar com suplementos à base de caseína, ou se você toma leite batido, e toma leite, come queijo, requeijão, tudo bem, é uma delícia, mas com certeza você está criando muco linfático e está diminuindo a possibilidade do seu sistema linfático levar ajuda até onde está a célula tumoral e tentar destruí-lo. Então, é uma das contraindicações. Quando você começa a pesquisar alimentação para o câncer, você pode achar em vários sites que não, tem que tomar leite, comer carne vermelha, porque está com anemia. Não, a gente tem que buscar o ferro das fontes vegetais ou das carnes brancas, do peixe, dos vários tipos de peixe, dos ovos, de preferência ovo caipira, que tem bastante ferro, de frango orgânico. Não é para você deixar de comer proteína, mas você vai comer uma boa proteína, né? Ou você vai pegar uma whey vegana, que é feita de ervilha. Então, tem proteína vegetal. Isso sim é alimento. Então, para quem está com câncer, a alimentação é fundamental. Você tem que comer de fácil digestão, não colocar muito condimento, pimenta, alho na comida para não forçar o fígado a ter que metabolizar tudo aquilo, né? Comer pão de fermentação natural com baixo glúten ou comer sem glúten, né? Mas às vezes as pessoas não gostam de comer sem glúten, então coma pão de fermentação natural, porque a fermentação natural é longa e o glúten é mais baixo. Procurar comer muita fruta, legumes, salada de frutas, legumes, verduras, sopas, coisa que você consiga digerir com facilidade. Não adianta você comer excesso de salada, porque excesso de salada vai trazer frio para o teu corpo, umidade, e que não vai ser bom para você. Comer mais os alimentos cozidos no vapor, pode ser temperado com as ervas, né? Com a cúrcuma, açafrão, gengibre, pouquinho, tudo pouco, né? Salsinha, cebolinha, coentro, alho poró, alecrim, sálvia, orégano. Procurem alimentos naturais, procurem temperos naturais, azeite de oliva, óleo de coco, né? Cuscuz, milho, né? Comer milho, e diminuir a quantidade de açúcar. Né? Comer bem, mas diminuir a quantidade de açúcar. Tentar comer arroz, sopa de feijões, né? Sopa de feijão é rica em ferro.
pode usar sopa de feijão, inclusive usar o feijão preto, que tem bastante ferro, couve, escarola. Baseado em tudo isso, então o tratamento na medicina chinesa, com as ervas chinesas, acompanhando todo o processo e tentando eliminar os efeitos colaterais da químio, junto com a alta potência dos imunomoduladores homeopáticos, esses imunomoduladores hoje ainda são manipulados pela farmácia homeoterápica, lógico que tem que ter prescrição de médicos, né? Para poder serem ministrados de acordo com cada tipo de câncer, cada pessoa e cada resultado de exame. Mas entenda que esses pacientes passam muito bem na químio. Tenho N exemplos. São muitos pacientes, não são poucos, são 25 anos no arquivo, são 5 gavetas de arquivo, mais de 900 pacientes hoje em tratamento, passando bem na químio e se curando, a ponto dos oncologistas ficarem surpresos com os efeitos da quimioterapia serem tão baixos, da pessoa resistir tanto à quimioterapia, né? Vários e vários depoimentos de pacientes meus que se curam, inclusive de câncer metastático, unindo as medicinas. E ninguém está falando aqui que está curando o câncer, não, o câncer é uma equipe, né, que trabalha. Então, trabalha o oncologista, trabalha o homeopata, trabalha o médico que pratica acupuntura, medicina chinesa, a psicólogo, psicóloga na parte emocional, trabalhando os traumas emocionais. É isso. Então, não pode desistir. Você que está passando por isso, não desista. Sabe, eu sempre falo que o câncer vem para tirar a gente um pouco daquela estrada que a gente estava caminhando para o lado errado, sacudir e jogar no lado certo da estrada. Então não desanime, lute, vá em frente, vai se informar, vai fazer uma dieta legal. Normalmente eu receito muito a dieta do fígado, que está no meu canal do YouTube. Você pode entrar no meu canal do YouTube e ver vários tipos de câncer que eu comento, né? Vocês vão ver esse trabalho mais em detalhes. Hoje eu quis dar um apanhado geral de câncer para acompanhar a nossa semana do Instagram, essa semana que é falar do câncer na medicina chinesa. Os meus pacientes eu vejo com bastante frequência, eu vou mudando as ervas, eles se comunicam comigo, eles vão ao consultório. E assim, gente, milagres acontecem, cânceres importantes, metastáticos, que se calcificam. Eu sempre falo, gente, não tenha expectativa de zerar a tomografia, a ressonância. Se você conseguir calcificar o tumor e ele ficar lá aparecendo na tua tomo, na tomografia, na ressonância, aquilo calcificado, você ganhou. Eu tenho médicos que se tratam com câncer comigo, que estão bem, que estão produtivos, que estão atendendo os pacientes deles, outros profissionais que continuam trabalhando apesar do tratamento e que não passam mal na químio, não ficam jogados na cama, não tem diarreia, vômito, enjoos. A gente dá as homeopatias para os enjoos, ensina a cuidar do fígado, né? Com as ervas chinesas, às vezes com o composto hepático, com cúrcuma, com boldo, com dente de leão, que são as ervas que a gente usa bastante na desintoxicação do fígado. São ervas coleréticas e colagogas, então elas aumentam a produção da bile e fluidificam a bile, enfim, N possibilidades. Então vamos unir as forças contra esse mal que é o câncer, que tem aumentado a cada ano. Tá bom? Amanhã já vai subir para o meu canal do YouTube, Facebook e Instagram esse vídeo. E eu vou dar 5 minutos de intervalo e volto para atender você, ouvinte, as suas dúvidas. Eu preferia que fosse a respeito de câncer hoje. Muito obrigada.